Em Demon Slayer, os 12 Kizuki representam o ápice do poder para um Oni, mas, apesar de suas habilidades sobre-humanas, nenhum deles escapou do seu destino final, seja nas mãos dos Hashiras ou pelas próprias mãos de Muzan. Hoje, vamos revisitar as batalhas que marcaram a história desse anime. Prepare-se para reviravoltas, estratégias inesperadas e momentos que definiram o destino desses monstros assustadores. Respire fundo, porque a partir de agora entraremos no território dos mais poderosos Onis. Então, se você curte Demon Slayer, já deixa aquele like maroto no vídeo para que eu traga mais vídeos assim. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Os 12 Kizuki são divididos em dois grupos, os Luas superiores e os Luas inferiores. Cada um tem seu número gravado em seu olho, com os membros inferiores tendo apenas em um dos olhos, enquanto os membros superiores os têm em ambos. Dito isso, vamos começar pelos Luas inferiores. Kyogai, o ex-Lua inferior 6. Kyogai, conhecido como o Demônio do Tambor, já foi o Lua inferior 6, mas perdeu sua posição após ficar estagnado e incapaz de evoluir, algo imperdoável para Muzan. Humilhado e obcecado em recuperar seu título, ele passou a caçar humanos como Areshi, sangue raro e extremamente nutritivo. Em vida, Kyogai foi um escritor frustrado. Ele enviava suas obras para revistas que sempre as rejeitavam, criticando-as como sem talento. O desprezo constante o consumiu. Depois de se transformar em demônio, sua obsessão por reconhecimento cresceu, junto com o som dos tambores que ecoavam dentro do seu corpo. Durante o arco da Mansão dos Tambores, Kyogai acaba enfrentando Tanjiro, dentro da sua própria mansão distorcida, onde controla a gravidade e o espaço, batendo nos tambores espalhados pelo corpo. Mesmo ferido e exausto, Tanjiro consegue se adaptar ao ritmo dos ataques, evitando rotações da sala e cortes em sequência, até finalmente encontrar uma abertura para usar a nona forma da respiração da água. O ataque atravessa as defesas de Kyogai e decapita o demônio, que morre em seguida. O detalhe mais marcante é que Kyogai não morre com ódio ou raiva, ele morre chorando, aliviado por finalmente ter seu talento reconhecido. Tanjiro foi o único a elogiar seu Kekijutsu, algo que ele desejou durante toda a sua vida, tanto como humano quanto como Oni. Por favor, descanse em paz. Kamanui, a Lua Inferior 6. Pouco se sabia sobre a força e as habilidades de Kamanui como um demônio. Provavelmente superou Kyogai, um antigo membro dos 12 Kizuki. Kamanui teve uma das mortes mais rápidas e mais humilhantes entre todos os Luas. Logo após a morte de Rui, ele é convocado ao Castelo Infinito junto aos demais Luas inferiores. Assustado, confuso e completamente perdido, Kamanui tenta entender por que todos foram reunidos. Mas então, a figura desconhecida diante deles revela sua verdadeira forma. Era Muzan, e a partir daquele momento não havia mais chance de fuga. Quando Muzan começa a questionar por que os Luas inferiores eram tão fracos, Kamanui comete o erro fatal. Ele pensa, apenas pensa, que era fácil para Muzan falar tudo aquilo, mas Muzan lê pensamentos e repete em voz alta aquilo que Kamanui acreditava ter ficado só em sua mente. Apavorado, sem conseguir formular uma resposta, Kamanui tenta se desculpar, mas já era tarde. Muzan, furioso, estende o braço como um tentáculo e agarra o demônio inteiro, esmagando e devorando seu corpo ali mesmo, sem piedade e diante de todos. Me perdoa, mestre, me perdoa, eu não faço mais isso, me perdoa. Rui, o Lua Inferior 5. Rui foi o tirano do Monte Natagumo, um demônio cruel, obcecado por criar uma família perfeita à base do medo, dor e obediência absoluta. Quando Tanjiro e Nezuko chegam à montanha, Rui demonstra o quão distorcido era o seu conceito de laço familiar, usando fios afiados como navalhas para controlar e torturar os outros demônios que ele mesmo escravizou. E quando vê o verdadeiro vínculo entre Tanjiro e Nezuko, algo que ele jamais conseguiu construir, Rui enlouquece. A batalha começa e Rui rapidamente domina Tanjiro. Seus fios são tão resistentes que chegam a cortar uma espada Nichirin. Desesperado, Tanjiro prepara um golpe final, mas Rui se decapita propositalmente para escapar. Por um momento, parece que Tanjiro perdeu, mas então Gil Tomioka chega. Frio, direto e avassalador, o Hashira da água não dá sequer tempo para Rui respirar. Rui lança seu ataque mais poderoso e Gil parte seus fios como se fossem nada. Em uma única técnica da 11ª forma da respiração da água, a lâmina atravessa o ataque de Rui e o decapita sem esforço. Rui mal entende o que aconteceu. Sua arrogância e sua falsa sensação de segurança desaparecem num instante. Mas o momento mais marcante não está na morte física, e sim no que vemos depois. Enquanto seu corpo se desfaz, Rui relembra da sua vida humana. Lembra dos pais que matou, do amor verdadeiro que ele rejeitou, e percebe tarde demais que todo o seu sofrimento veio da própria incapacidade de aceitar esse amor. Nos seus últimos instantes, seus pais aparecem para acolhê-lo, perdoando tudo o que ele fez. Rui morre derrotado, mas morreu pela primeira vez sendo amado de verdade. Mukago,
Inferior 4. Era conhecida por algo muito incomum entre os demônios dos 12 Kizuki. Ela era covarde. Um medo tão profundo dos Hashiras que, sempre que podia, fugia antes mesmo do combate começar. Quando Muzan lê os pensamentos de todos e descobre que Mukago sempre fugiu dos Hashira, ele a expõe diante do grupo inteiro. Desesperada, ela tenta negar. Diz que arriscaria sua vida por ele, mas decidir agradar Muzan nunca foi suficiente. O rei demônio ignora completamente suas palavras. Para ele, Mukago não passava de peso morto, uma Kizuki que sentia mais medo de caçadores do que dele. Sem hesitar, Muzan estende seu braço monstruoso e o derruba sobre ela. Mukago não tem chance de correr. Ela morre instantaneamente. Mais um exemplo cruel de que, para Muzan, os luas inferiores são substituíveis. O Akuraba, lua inferior 3. O Akuraba sempre acreditou que poderia subir na hierarquia dos 12 Kizuki, mas nada disso teria importância naquela noite. A reunião se transforma num massacre. Muzan exige respostas, critica a fraqueza dos inferiores e começa a matar um por um. Primeiro devora Kamanui na frente de todos, depois esmaga Mukago sem hesitar, e o Akuraba entende que a sua vez está chegando. É então que ele faz o impensável. Ele tenta fugir. Usando toda a sua velocidade, o Akuraba corre pelo Castelo Infinito com tudo que tem. Em menos de um segundo, sua visão escurece, e quando percebe, o Akuraba já está morto, decapitado instantaneamente, sem nem saber de onde o golpe veio. Sua cabeça é jogada de volta na frente dos outros como um aviso brutal. Foi assim que o Akuraba, o Lua Inferior 3, morreu. Eu consegui ficar longe! O melhor para os 12 Kizuki é que só existam as luas superiores. Hokuro, Inferior 2. Mesmo temendo Muzan, acreditava que, com apenas um pouco mais de sangue, poderia se tornar forte o suficiente para realmente honrar sua posição entre os 12 Kizuki. Mas no Castelo Infinito, nada disso importaria. O pânico toma conta, e Hokuro percebe que só restam ele e Emo vivos. Quando Muzan pergunta suas últimas palavras, Hokuro tenta sua última cartada para sobreviver. Ele diz que pode ser útil, e pede mais sangue. Mas pedir algo a Muzan é o mesmo que assinar a sua própria sentença. O rei dos demônios se enfurece, pergunta como Hokuro ousa ordená-lo, e sem qualquer hesitação, executa Hokuro ali mesmo. Hokuro, o Lua Inferior 2, morreu implorando por poder, e sendo esmagado por aquele a quem serviu sem questionar. A minha palavra é absoluta. É certo que aquilo que eu digo é a única verdade. Você não tem direito de me contrariar. Mesmo assim, você vem me dizer o que fazer. Você só merece a morte. Emo, Lua Inferior 1. Depois do massacre no Castelo Infinito, Emo foi o único que foi poupado. Recebendo sangue extra, algo que quase qualquer outro demônio morreria ao receber, Emo sorri e Muzan lhe dá uma ordem clara: mate os garotos dos brincos de Hanafuda. Emo então parte para o Trem Infinito, onde planeja assassinar inocentes e quebrar os caçadores psicologicamente. Usa sonhos, pesadelo, manipulação e hipnose, e até se funde ao trem inteiro, transformando mais de 200 passageiros em comida. Mas o plano perfeito começa a ruir. Tanjiro desperta dos sonhos forçados. Rengoku corta o interior do trem como se fosse manteiga. Nezuko e os outros impedem que os passageiros sejam mortos. E então, Emo revela sua verdadeira forma. Não existe corpo principal. Ele é o próprio trem. Tentáculos de carne tentam esmagar a todos. Olhos hipnóticos forçam o sono repetidas vezes. Tanjiro e Inosuke quase morrem tentando chegar ao ponto fraco, mas eles finalmente encontram o pescoço do Oni, escondido no motor da locomotiva. Com um golpe do Hinokami Kagura, Tanjiro corta o pescoço do trem infinito. Enquanto seu corpo grotesco se desfaz, percebe que falhou completamente, e que não estava nem perto de ser digno de enfrentar um rank superior. Suas últimas palavras são de desespero. Apenas nega a própria morte, até desaparecer para sempre. E assim morre Emo, a Lua Inferior 1, se desfazendo como um pesadelo que finalmente chegou ao fim. E agora chegamos no mais alto do nível, os Luas Superiores, Taki e Gyotaro, os Luas Superiores 6. Eles são os irmãos Oni que dividiram o título de Lua Superior 6. Gyotaro nasceu na parte mais miserável do Distrito das Luzes Vermelhas. Sua mãe o odiava e já tentou matá-lo várias vezes. Ele vivia na fome, sujeira e violência, até que sua irmã, Umi, futura Daki, nasceu. Umi era linda, desejada e tratada como um diamante do distrito. Pela primeira vez, Gyotaro sentiu orgulho, até o dia em que Umi foi queimada viva. Gyotaro enlouquece e mata vários clientes, mas ambos só sobreviveram quando Doma, o Lua Superior 2, aparece e os transforma em Oni. Daí,
nasce um pacto inseparável e trágico. Daki era arrogante, cruel e vaidosa enquanto Oni, uma lua superior mimada que acreditava ser invencível, e no começo parecia que era mesmo. Suas faixas de Oni cortavam tudo, sua velocidade era absurda e até o Hashira do som, Tengen Uzui, teve dificuldades para contê-la. Mas o que Daki não sabia é que ela só era perigosa enquanto seu irmão estivesse vivo, e não demorou muito para que Daki fosse decapitada pela primeira vez. Ela não morre, e então surge Gyotaro, o verdadeiro Oni por trás da força da dupla. A luta muda de tom imediatamente. Gyotaro envenena Tengen, esquarteja tudo ao redor e quase mata Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Os dois irmãos lutam perfeitamente sincronizados. Para vencê-los, seria preciso decapitar os dois ao mesmo tempo. E em meio ao caos, explosões e veneno, Tanjiro, mesmo ferido, consegue chegar até o pescoço de Gyotaro. Zenitsu e Inosuke fazem o mesmo com Daki. E em um único instante, em um único grito, os 4 caçadores sincronizam o golpe. As 2 lâminas Nichirin cortam os pescoços dos irmãos ao mesmo tempo. Daki e Gyotaro caem. O sangue deles se espalham pelas chamas que consomem Yoshiwara. Mas então vem a parte mais cruel. Mesmo morrendo, os dois começam a brigar. Gyotaro culpa Daki por ser fraca demais. Já Daki culpa o irmão por ter arruinado a sua vida. O ódio que os acompanhou a vida inteira explode mais uma vez. E é quando Tanjiro faz algo que ninguém esperava. Ele segura os dois e pede para que parem. Pede para que não usem as últimas palavras para se destruir. Neste momento, Daki desaparece em chamas. Gyotaro, sozinho nas sombras, relembra sua vida miserável como humano. E pela primeira vez, ele admite que sempre quis proteger a irmã, que nunca desejou que ela sofresse o mesmo destino cruel que ele. Quando estende a mão, Daki aparece novamente, mas não como Oni, como a menina que ele tentou salvar um dia. E juntos, pela primeira vez em muito tempo, eles caminham para o inferno lado a lado. E assim morreram Daki e Gyotaro, os Luas Superiores 6, não derrotados pela força, mas pela união de caçadores que nunca abandonavam seus laços, algo que os dois irmãos nunca conseguiram em vida. Você não lembra mais? Nada vai nos atingir se estivermos juntos. Gyoko, o Lua Superior 5. Um Oni obcecado pela beleza grotesca que só ele enxergava. Gyoko invade a Vila dos Ferreiros como único objetivo: destruir tudo. Ele cria vasos demoníacos, peixes monstruosos e tentáculos venenosos, e transforma a vila inteira em um pesadelo vivo. Mas seu alvo principal era Muishiro Tokito, o Hashira da Névoa. Ao perceber que Muishiro resistia aos ataques, Gyoko decide abandonar a postura elegante que ele tanto amava, e desperta sua verdadeira forma: um corpo serpentino, escamas brilhantes, uma entidade quase divina, pelo menos aos olhos dele. Rápido, letal, venenoso e imprevisível. Cada golpe é uma obra de arte assassina. Preso, envenenado e sufocando, Muishiro tem um vislumbre do passado e, naquele momento, ele desperta sua marca do caçador. O ar ao redor se distorce. O Hashira fica mais rápido, mais preciso e mais mortal. Gyoko não entende o que está acontecendo. Ele, uma lua superior, sendo superado por um garoto de apenas 14 anos. Muishiro atravessa suas defesas como se fossem névoa. Gyoko tenta fugir para outros vasos, mas é tarde demais. Em um movimento limpo, Muishiro decapita a Gyoko. Então ele cai no chão, em choque. Não consegue compreender como perdeu. Sua última visão é Muishiro criticando as suas obras, dizendo que tudo aquilo não era arte. E é assim que morre Gyoko, apenas um monstro que achou que o seu ego valia mais do que qualquer vida humana. E usei essas mesmas mãos divinas pra elevar você a uma obra de arte. Vocês humanos não passam de velhos. Hantengo, a Lua Superior 4. Era a Lua Superior mais covarde e uma das mais perigosas. Há mais de 200 anos, Hantengo não era um monstro apenas na aparência, mas no coração. Condenado à morte, ele ainda acreditava que era vítima. E foi assim, rastejando, que Muzan o encontrou e transformou aquele velho covarde em um Oni. Hantengo invade a Vila dos Ferreiros rastejando, chorando como sempre fez. Mas bastou uma decapitação para mostrar sua verdadeira ameaça. De um corte simples, surgiram 2 Onis, depois 4, depois 5, e cada um atacava com uma força avassaladora. Tanjiro, Nezuko e Genya lutavam contra clones que pareciam infinitos, enquanto o verdadeiro Hantengo se escondia. Quando os clones se fundem em Zorakuten, a batalha muda de nível, e enfrenta Tanjiro, Nezuko, Genya e até a Hashira do Amor, Mitsuri, tudo isso sozinho. Mas Zorakuten tinha uma fraqueza: ele não era o Hantengo de verdade. O verdadeiro corpo era pequeno, frágil e assustado. Corria desesperado dentro da floresta. Enquanto ele tentava matar Mitsuri, Tanjiro corre pela mata, seguindo o cheiro do medo. E ali, escondido num tronco,
estava o vilão real. Mas antes do golpe final, surge a última emoção, Urami, ou ressentimento. Um gigante monstruoso, com braços imensos tentando esmagar Tanjiro, Genya e Nezuko. Com o sol nascendo, com o tempo acabando e com Mitsuri prestes a desmaiar, tudo dependia daquele corte. Tanjiro então salta, o sol ilumina a lâmina, Genya tenta parar Urami, Nezuko empurra Tanjiro para frente e corta. O corpo de Hantengo é dividido ao meio. Sorakuten desaparece, os clones evaporam e o ressentimento grita. E Hantengo, finalmente exposto, mostra sua verdadeira face. Não era nem força, nem poder, nem maldição. Era apenas covardia, morrendo dizendo que era vítima. E assim cai Hantengo, o Lua Superior 4, como um covarde que passou a vida inteira fugindo, e que no fim não conseguiu fugir da lâmina de Tanjiro. A casa, o Lua Superior 3, um Oni que não vivia por Muzan, nem por poder, mas por luta, por batalha e por força. Muito antes de ser a casa, ele era Hakuji, um garoto quebrado pela vida. Apanhava, sangrava, mas nunca recuava, porque cada soco que ele recebia era por um motivo, salvar o seu pai doente. Quando perdeu tudo, ele foi acolhido por Keizo, um mestre de artes marciais, e encontrou pais cuidando de Koyuki, a filha do seu professor. Ali, Hakuji finalmente teve algo que nunca havia tido: uma família, amor e um futuro. Mas esse futuro foi arrancado dele. O dojo rival envenenou o poço e Keizo e Koyuki morreram, e Hakuji enlouqueceu. Ele matou 67 homens com as suas próprias mãos, e quando Muzan apareceu, viu algo raro nele: um coração que só sabia bater por culpa e força. Foi ali que nasceu a casa. Como um Oni, a casa se tornou a prova viva do darwinismo que ele acreditava. Os fortes vivem, os fracos morrem. Ele caçava Hashiras como caça um troféu, e os respeitava, porque respeitar a força era tudo que restava nele. No Castelo Infinito, a casa encontra dois guerreiros que não recuam: Gyu Tomioka, o Hashira da Água, e Tanjiro Kamado, com o fogo dos ancestrais correndo no sangue. E a casa sorri, porque para ele isso não era guerra, era um banquete. Ele então ativa seu Hakai Satsu, sente o espírito de luta de cada um, lê os movimentos antes de acontecerem, e explode o chão com socos que parecem canhões. Gyu resiste com a respiração da água no limite. Tanjiro corta, recua, retorna, mas a casa é rápido demais, forte demais e regenerava tudo. A luta vira um inferno físico e mental. A casa começa a esmagar os dois. Os socos não só quebram ossos, quebram também a esperança. E então vem um momento surreal. Tanjiro finalmente corta o pescoço de Akaza. Qualquer Oni ali teria morrido, mas Akaza não. Mesmo sem cabeça, ele continua lutando. Seu corpo se movia sozinho, e o Hakai Satsu continua funcionando. Ele não enxerga, não escuta, mas sente a luta. Era a vontade dele gritando: eu preciso ser o mais forte. Mas Tanjiro entra no estado altruísta, e pela primeira vez a casa não consegue prever. Ele é atingido, ele hesita, e nesse instante as memórias voltam. Ali o Hakuji volta: Keizo, Koyuki, pai, promessa e a culpa. A casa entende que sua busca por força nunca foi por ego, foi por desespero, por não ter sido forte o suficiente quando precisava. Ele percebe que já estava morto há séculos por dentro, e que tudo o que fez depois foi só tentar fugir disso. E então, pela primeira vez em mais de 100 anos, a casa para de se regenerar. Ele aceita a derrota, aceita a morte e escolhe morrer. Não porque Tanjiro venceu, mas porque Hakuji finalmente quis descansar. E assim cai a casa, o Lua Superior 3, o guerreiro que venceu Hashiras, mas perdeu para o próprio passado. E no fim, não foi a lâmina que o matou, mas foi a memória do amor que ele nunca superou. Mr. Hakuji, thank you so much. You've done more than enough. Douma, o Lua Superior 2. Antes de ser um Kizuki, Douma era só mais uma criança humana, mas uma criança humana com um dom estranho, olhos coloridos como arco-íris, e no Japão desesperado por fé, isso era o suficiente para chamarem ele de divino. Os pais colocaram Douma no altar e criaram um culto ao redor dele chamado A Fé do Paraíso Eterno. Pessoas quebradas vinham buscar consolo, choravam, desabafavam e Douma respondia sorrindo, como se entendesse tudo. Só que não entendia, porque Douma nasceu sem emoção. Quando sua mãe matou seu pai e depois se matou na frente dele, ele não chorou. A única coisa que disse foi: nossa, o sangue deixou o quarto abafado. Quando Muzan o transformou, Douma virou um monstro perfeito, carismático por fora
psicopata por dentro. Ele criou um paraíso falso, acolhia suas seguidoras, abraçava, consolava e depois devorava todas. Se alimentava quase só de mulheres, não por carinho, mas porque achava mais nutritivo. Foi ele quem transformou Gyutaro e Daki. Foi ele quem matou também Kanai Kosho. E foi ele quem devorou Kotoha, a mãe do Inosuke. No Castelo Infinito, quem encontra Doma primeiro é Shinobu Kosho, e ela não chega para lutar, mas sim para se vingar. Doma a recebe como se fosse uma visita, brincando, flertando e sorrindo. Ele faz questão de cutucar na ferida, porque sabe, a emoção cega humanos. Shinobu ataca como uma flecha, a Hashira mais rápida que Doma já enfrentou. Mesmo assim, para ele, parece que ela está lenta. Ele então abre os leques dourados e o ar vira inverno, gelo, lotos congelados e névoa mortal. Cada respiração perto dele congela os pulmões, e enquanto Shinobu injeta veneno atrás de veneno, Doma ri, porque o corpo dele se adapta. Ele cria anticorpos e continua sorrindo. Mas Shinobu sabia, ela não tinha força para vencer na espada, então ela escolheu uma morte feita de propósito. Ela se deixa ser absorvida, e Doma devora o corpo dela inteiro. Só que o corpo de Shinobu não era só carne, eram 37 quilos de veneno de glicínia, uma bomba dentro dele. Quando o veneno começa a corroer o corpo de Doma, ele ainda tenta rir, mas agora o sorriso falha. E aí entram os dois que ele mais feriu na vida: Inosuke, o filho da mulher que ele matou, e Kanao, a herdeira de Kanai que ele devorou. Doma luta sério pela primeira vez, invoca clones de gelo, cria um monstro gigante e o ar vira nevasca. Mesmo envenenado, ele ainda é a Lua Superior 2, mas o veneno não para, e ele apodrece por dentro. Kanao ataca com o Hanagoromo Carmesim, e Inosuke avança junto. Doma tenta brincar, mas a glicínia dissolve sua regeneração. Os clones derretem, a estátua racha e a força cai. E quando Kanao corta o pescoço, o corpo de Doma não se fecha. Ele tenta se regenerar, mas falha. Pela primeira vez na vida como Oni, ele sente medo. A cabeça cai e ele se desintegra. E ali, no fim, Doma sente algo que nunca sentiu antes, um vazio, só que de dor. Ele olha para Shinobu e confunde aquilo com amor, mas não era amor, era só a primeira emoção verdadeira nascendo no último segundo. Tarde demais, Doma vira cinza, sem entender o que perdeu, e morre do jeito mais irônico possível, não derrotado por força, mas por um sentimento que ele só descobriu quando já estava morrendo. E assim cai Doma, o Lua Superior 2, o falso deus do paraíso eterno. Would you mind holding off your attacks for just a second? I'm trying to absorb her. Kokushibo, a Lua Superior 1. Antes de virar Kokushibo, ele tinha um nome, Mishikatsu Tsukiguni, e ele nasceu com algo raro, um irmão gêmeo, Yorishi Tsukiguni, o maior caçador de Oni da história. No começo, Mishikatsu amava o seu irmão. Ele via Yorishi como frágil, quieto e mudo, e cuidava dele como um protetor, mas o destino fez a piada mais cruel possível, porque Yorishi não era fraco, Yorishi era, na verdade, perfeito. Enquanto Mishikatsu treinava por anos, Yorishi já nasceu pronto. Cada vitória do irmão virava uma derrota dentro dele. Ele queria ser forte, mas não só forte, queria ser o mais forte. E quando percebeu que a marca do caçador matava todo mundo antes dos 25, ele entrou em pânico. O medo de morrer sem deixar legado corroeu o coração dele. Foi aí que Muzan apareceu, e Mishikatsu aceitou aquilo que nenhum caçador deveria aceitar: virar um Oni. Não por fome, nem por ódio, mas por inveja, para continuar treinando até superar o seu irmão. Séculos então se passam. Mishikatsu virou Kokushibo, criador da respiração da lua, primeiro Oni a usar técnicas de respiração. E ele não virou só um monstro, virou também uma lenda. 6 olhos, uma katana viva e golpes que pareciam tempestades de lua crescentes. Mas no fundo, ele ainda era só um homem tentando alcançar um sol que nunca seria dele. No Castelo Infinito, Kokushibo encontra os caçadores, e o peso daquela luta é histórico. A primeira vítima é Mushiro. Mesmo marcado, mesmo prodígio, Kokushibo atravessa a névoa dele como se fosse brisa. Ele corta, perfura e ainda oferece a chance. Vire um Oni, seu talento não pode morrer cedo, mas Mushiro recusa e paga com sangue. Quando Sanemi entra na luta, o combate vira um caos. Vento contra lua, caçador contra deus. Sanemi luta como um animal ferido, mas Kokushibo lê cada movimento. Os 6 olhos veem tudo.
Gyomei então aparece como um muro humano, o único que consegue igualar a força e presença. Mas Kokushibo não se intimida, ele sorri, pela primeira vez em muitos séculos, porque finalmente encontrou alguém digno. Kokushibo começa então a lutar sério, respiração da lua, formas que não existem no mundo humano, lâminas em meia-lua saindo da katana viva, imprevisíveis e caóticas. Era como tentar desviar de um céu inteiro caindo. Mesmo com a marca, Sanemi e Gyomei vão sendo empurrados para o limite. Genya tenta ajudar, mas é destroçado em segundos. O nível era outro. Mushiro então volta, mesmo morrendo. Ele usa o próprio corpo como âncora, prende Kokushibo e crava a espada. Ele se sacrifica para criar uma única abertura. Gyomei e Sanemi aproveitam. As lâminas ficam vermelhas, força total, corte total. A cabeça de Kokushibo então cai. E aí acontece o impossível. Kokushibo regenera a cabeça, na força da obsessão. Ele simplesmente se recusa a morrer. E nessa regeneração, o corpo dele perde a forma humana. Chifres, presas, caudas, tubos e carne brotando. Ele só um reflexo deformado da inveja. Kokushibo então olha para o próprio corpo. E pela primeira vez em 500 anos, ele entende o preço. Ele queria ser como Yorishi, mas virou o que Yorishi mais odiava, um monstro que perdeu tudo. E naquele segundo, o espírito dele quebra. A regeneração para e a vontade some. Não porque foi derrotado por espada, mas porque foi derrotado por si mesmo. Ele começa então a virar cinzas. E na mente dele aparece o irmão, Yorishi velho, segurando a flauta que ele deu na infância. Kokushibo então chora. Chora pelo irmão, chora pelo que ele virou e chora pela vida que jogou fora. E no último suspiro ele pergunta: por que eu nasci, se nunca poderia ser você? E assim morre então o Lua Superior 1. Não mais como uma lenda, nem como um rei, como um humano que viveu atormentado pela própria sombra. No fim, a lua não caiu por causa dos Hashiras. Caiu porque percebeu que nunca seria o sol. Your weakness appalls me. Então é isso. As 12 Kizuki, o grupo mais cruel, poderoso e marcante que já existiu em Demon Slayer. Agora eu quero saber de você. Qual a sua lua preferida? E qual a batalha que você acha mais insana dentro dessa obra? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler tudo e responder aos melhores comentários. E se você curtiu esse mergulho completo no lado sombrio de Kimetsu, já deixa o like para fortalecer. E se inscreve no canal para não perder o próximo vídeo. Até a próxima e fui!